Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Pode se assentar ou encadeirai-vos, né? Como nós ouvimos esses dias, um pastor que veio ministrar na nossa igreja, ele disse encadeirai-vos, quer dizer, sentai-vos, né? Toma posse da sua cadeira. Eu que sou grato pela vida do pastor Marcos, nosso amigo, e de nos abrir essa oportunidade de estar aqui ministrando a palavra do Senhor. Nós somos ali da Igreja Cristã Vida Nova e já quero convidar você, né, se você quiser acessar o canal do nosso YouTube, Igreja Cristã Vida Nova Piracicaba, porque dia 22 desse mês o pastor Marcos vai estar ministrando na nossa igreja uma palavra lá. Se você quiser assistir a palavra que ele ministrou lá, você pode acessar nosso canal no YouTube, nas nossas redes sociais, tá bom? Eu quero nessa noite que você abra a tua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 13. Também aqui está a minha esposa hoje, pastora Meire, que faz companhia comigo. Onde eu estou, ela está junto. E onde ela está, eu também estou junto. A gente não se desgruda, né? Isso é muito bom. Efésios, capítulo 4, versículo 13. Eu vou ler na linguagem de hoje, a nova linguagem de hoje. Se você tem a João Ferreira de Almeida traduzida também, as palavras são quase que idênticas, sem muita mudança, tá? E o tema da minha mensagem hoje é maturidade em Cristo. Se você quiser anotar, maturidade em Cristo. Diz assim a gloriosa palavra do Senhor: desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Então, não seremos mais como crianças, arrastados pelas ondas e empurrados por qualquer vento de ensinamento de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras e por meio delas levam outros para caminhos errados. Pelo contrário, falando a verdade com espírito de amor, cresçamos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. É Ele quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado e todas as partes ficam bem ligadas entre si por meio da união de todas elas. E assim cada parte funciona bem e o corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor. Curva sua cabeça por um instante, Pai querido, em nome de Jesus. É a Tua palavra que foi lida e peço, Senhor, mais uma vez, que tome os meus lábios a tratar essa palavra com a igreja de Cristo neste lugar. Que o Senhor venha manifestar a Tua glória e que nessa noite a gente possa aprender um pouco mais da gloriosa palavra de Deus, palavra esta que será direcionada a esta casa, Senhor. E a Tua palavra nos diz no livro do Apocalipse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Então, a importância de nós ouvirmos, Pai querido, será uma forma de nós crescermos, amadurecermos no Senhor durante este ano de 2025. Então, nos prepara nessa noite, que o nosso coração esteja pronto para ouvir, Senhor, e guardar essas palavras e praticá-las de forma gloriosa. É assim que eu oro e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Quem crê diz amém. O apóstolo Paulo, na carta de Colossenses, capítulo 2, versículos 6 e 7, ele diz assim, portanto, já que vocês aceitaram a Jesus Cristo como Senhor, vivam unidos com Ele, estejam enraizados nele, construam a sua vida sobre ele e se tornem mais fortes na fé, como foi ensinado a vocês, e deis sempre
graças a Deus. E nessa noite, a maturidade cristã é crescer na graça e no conhecimento. O tema sugerido que vocês têm está lá no livro de João, no capítulo 3, versículo 30, que ele cresça e eu diminua. João estava dizendo algo interessante, porque João é aquele que nasceu de Isabel e Zacarias, o homem já prometido pelo Senhor desde o ventre, que seria cheio do Espírito Santo, cheio da graça do Senhor. E ele diz, e a palavra e a Sagrada Escritura e as profecias já revelavam que João seria aquele que abriria o caminho para o Messias, prepararia, aplanaria os caminhos. Tudo aquilo que foi profetizado, João está lá, além do Jordão, batizando, transformando vidas, pregando palavras de arrependimento para as autoridades, os escribas, os fariseus, os soldados, os homens, os simples, os iletrados. Todos iam até o Jordão ser batizado por João, reconhecido por João. Aí aparece Jesus Cristo pregando no mesmo território, porque Jesus começa a pregar no mesmo território. E o evangelho, ele não pode haver disputa dentro do evangelho, porque Jesus pregava no mesmo sistema da Judéia, onde João estava. E um certo dia alguém disse assim: João, você não está percebendo que as nossas pessoas, as multidões que te acompanhavam estão diminuindo e estão seguindo aquele homem que veio aqui, que você batizou ele? Aí João diz assim: importa que ele cresça e eu diminua. Então, dentro da igreja, não podemos ter divisão. Porque o ministério de louvor é assim, porque o grupo de mulheres é assim. A gente não pode ter divisão. Tudo que está aqui dentro, formado aqui dentro dessa igreja, os ministérios são todos para crescimento da obra do Senhor. E Deus usa cada um da forma que Ele quer, cada ministério da forma que Ele quer, e Ele fala da forma que Ele quer para abençoar a minha vida, a sua vida, as nossas vidas dentro desse ambiente. Então, não pode ter divisão. E João disse: não importa que ele cresça e eu diminua. Depois João sai de cena, nunca mais você vê falar de João, porque ele é decapitado, ele é cortado a sua cabeça, entregue numa bandeja, porque uma moça diante do rei vai dançar, e depois você lê a história lá. João sai de cena. Mas Jesus é aquele que começa a crescer, Jesus começa a abençoar, Jesus começa a multiplicar pães, começa a curar enfermos, libertar os leprosos, dar vista aos cegos, fazer os surdos ouvirem. Jesus começa a crescer no seu ministério, se desenvolver até ele chegar à morte de cruz, e morte de cruz, ele vai morrer na cruz pelos meus pecados, pelos teus pecados, pelos nossos pecados, para que hoje eu e você estivéssemos aqui, tendo vida abundante em Jesus Cristo. Então valeu a pena o crescimento de Jesus, o seu sacrifício, e isso aconteceu, que ele morre, ao terceiro dia, ele ressuscita em glória, revestido de poder e glória, e a palavra de Deus nos diz que ele está nesse exato momento, à direita de Deus Pai, intercedendo por mim, intercedendo por você, para que esse ano de 2025, você seja uma pessoa abençoada no nome de Jesus, em todos os sentidos da sua vida. Por isso, nós estamos falando e vamos falar de crescimento. Imagina você que toda a sua história vai se desenrolando desde juventude. E eu digo que eu me lembro quando eu tinha meus 14 anos, 15 anos, que eu comecei a frequentar em São Paulo um círculo de amigos do Menor Patrulheiro do Ipiranga, que era como se fosse aqui em Piracicaba, que tinha a Guarda Mirim. Quem frequentou a Guarda Mirim aqui? Tem bastante irmão que frequentou a Guarda Mirim aqui. E hoje eu vejo naquele tempo que eu comecei como office boy interno, que era mensageiro interno dentro de uma empresa multinacional. Depois de algum tempo fui promovido a office boy externo, e depois de office boy externo eu fui promovido para auxiliar administrativo de compras dentro da mesma empresa, e fiquei por muito tempo. Depois papai faleceu, viemos para Piracicaba,
Mas o meu gerente, quando eu vim mudar para Piracicaba, ele disse: Silas, estuda, filho, você tem tudo para crescer. Não pare com os seus estudos, você tem um potencial dentro de você. E eu tomei aquela palavra para mim, vim para Piracicaba, cheguei aqui, comecei a estudar, eu fui para a empresa que eu vim aqui, a empresa fechou as vagas e aí eu voltei de ajudante geral. Trabalhei muito tempo de ajudante geral, mas no que eu fazia, eu perguntava, eu chegava para o meu encarregado e disse: eu não entendi isso, como é que faz isso? Porque quem quer crescer tem que perguntar. Quem quer desenvolver, tem que perguntar como funciona isso, como faz aquilo. E aí eu fui crescendo de ajudante geral, eu passei a operador de torno convencional, e depois de um tempo estudando, eu fui para torno CNC. Eu fui vendo o crescimento na minha vida. Talvez você está se identificando comigo aí, como você começou lá no primeiro emprego, você foi crescendo, desenvolvendo, estudando. E aí interessante que um tempo eu fiquei desempregado, e eu sempre morei aqui no bairro Pau Queimado. Hoje eu não moro mais aqui, eu mudei daqui, mas eu morei aqui muito tempo. E quando eu ficava desempregado, eu chegava para o João Mariano, pedreiro, que este deve estar vivo até hoje, mora aqui. E eu dizia: João, estou desempregado, o que eu faço? Ele falou assim: arruma uma marmita, vamos trabalhar. E eu ia de servente de pedreiro. Irmão, era auxiliar administrativo de compras, operador de torno CNC, mas agora eu vou de pedreiro. E aí, no pedreiro, eu fui desenvolvendo, fui crescendo, porque o pedreiro, eu era muito rápido como ajudante ali de servente. O João falava assim: faz uma amassada aí. Eu fazia aquela amassada, irmão. Puxava a enxada, aquela coisa gostosa, fazia. E me enchia a feijoada, um dia enchia as caixarias. E quando eu levava massa, levava tijolo para ele, deixava tudo prontinho para ele. Aí eu não tinha mais o que fazer. Eu pegava a vassoura, começava a varrer, começava a raspar os cantinhos da parede. E eu dizia: João, como é que assenta tijolo? João, como é que reboca uma parede? João, como é que assenta uma porta? João, como é... Silas, quando chegar no momento certo de assentar porta, de assentar piso, eu vou te ensinar. Eu perguntava, eu queria crescer, eu queria aprender. E depois de algum tempo, eu fui fixado na funerária. Trabalhei por 25 anos na funerária. Me aposentei, faz 2 anos e meio que eu aposentei. Aí, mas nesse período, quando eu trabalhava de ajudante de pedreiro, eu construí a casa que eu moro no bairro Pau Queimado. Eu não precisei de ajuda de ninguém, porque eu cresci, eu aprendi a fazer as coisas. Então, quem quer crescer tem que perguntar. Olha para o seu irmão e diga: você quer crescer? Pergunte. Perguntar para quem? Para quem sabe. E não tem coisa mais gloriosa, irmão, de saber que na nossa vida secular, eu estou dizendo de algo secular, que você cresce. Talvez você entrou numa empresa como office boy também, e hoje você é gerente da empresa. Você vai galgando patamares na vida secular. Mas e na vida espiritual? Você tem crescido? Tem se desenvolvido na vida espiritual? É uma condição que a gente tem, porque maturidade, ela é definida como ser semelhante a Cristo. Será que nós estamos sendo semelhante a Cristo? Estamos parecidos com Cristo? Estamos engrenados na fé com Jesus? Estamos envoltos à palavra dele? Porque a semelhança em Cristo, ela vem uma estabilidade centrada no Evangelho. Quando eu tenho uma semelhança com Cristo, eu tenho algo forte dentro de mim, que eu procuro fazer a vontade de Deus, e crescemos em maturidade através do conhecimento do Evangelho. É ler a palavra de Deus, é meditar nela dia e noite, é sentar, pegar a Bíblia, pegar um papel, anotar. Não entendi, Espírito Santo, não entendi esse texto. O Espírito Santo vai te orientar, vai te ensinar aquela boa palavra que você está lendo. Então, maturidade também é relacionamento. Relacionamento a gente precisa ter, não adianta. Eu vou dizer para você, irmão, pode ser que você tenha faculdade, você fez mestrado, fez doutorado, pós-doutorado, já estudou, você é um camarada formado em tudo, mas você não sabe se relacionar com as pessoas. E maturidade não tem a ver com a idade, o tempo de idade. Pode ser que tenha alguém aqui com 60, 70 anos de idade, mas não tem maturidade, ele não desenvolveu. Então, maturidade não tem nada a ver com idade. Maturidade tem a ver com aprendizado, com relacionamento. E nesse ano você precisa crescer no relacionamento familiar. Talvez você não se relaciona com teu pai, com tua mãe, com teu irmão. Talvez você não se relaciona com nenhum dos seus parentes. Talvez você não tenha um bom relacionamento com o irmão aqui dentro da igreja. Eu chego na igreja hoje, eu vou sentar na esquerda porque eu não gosto daquele irmão da direita. Está
contato, você precisa ter relacionamento. Eu sempre falo para os irmãos da igreja, chega cedo na igreja e cumprimente todo mundo vai cumprimentando, abraça, dá um toque na mão, seja como for, mas tenha relacionamento, você precisa ter relacionamento. Maturidade, crescimento é ter relacionamento. Diga para o seu irmão, você precisa ter relacionamento. Sabe, irmão, Jesus não quer fã. Jesus não está precisando de fãs, ele está precisando de discípulo. Jesus não está em busca de admiradores do evangelho, Jesus está em busca de discípulos. Como o pastor Marcos já disse aqui, Deus procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O discípulo, ele adora em espírito e em verdade. O discípulo está em prontidão. O pastor diz, faz isso, o discípulo faz. O pastor fala, faz aquilo, o discípulo faz. O discípulo é obediente à voz do Espírito Santo, é obediente à voz do Senhor. Então seja uma pessoa obediente ao teu pastor. Seja obediente ao teu líder de grupo. Seja obediente, irmão. A obediência, ela faz você se tornar maduro. A obediência faz você crescer. A obediência faz você se desenvolver. O papel da igreja é levar não apenas as pessoas a Cristo. O papel da igreja é também levar as pessoas à maturidade espiritual. De crescer. De saber que você faz parte de um rebanho, de uma igreja, de um povo, daqui que está esperando a volta de Jesus. E eu digo sempre na igreja, eu falo, irmão, quem é que está pronto se a trombeta tocar hoje? Quantos vão subir? Se eu perguntasse nessa noite, se a trombeta tocasse agora, você está pronto para subir? Será que do teu lado ficaria a cadeira vazia ou ficaria uma cadeira cheia? A maturidade em Cristo vai fazer com que a gente se prepare para o arrebatamento da igreja. Aliás, Jesus em nenhum texto de Gênesis, Apocalipse, Jesus nunca falou de prosperidade. Jesus falou de vida eterna, falou de salvação, de transformação. Mas há uma coisa linda que eu vejo, o texto de Mateus 6:33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão. Quando você busca primeiro o reino de Deus, Deus sabe do que você precisa, Deus sabe do que você necessita, Deus sabe do que você almeja, Deus sabe dos seus sonhos, Deus sabe dos seus projetos. Então busque primeiro a Deus em primeiro lugar, e você vai ver que as demais coisas vão sendo encaixadas na sua vida nesse ano de 2025. Mas busque ao Senhor, amadureça em buscar ao Senhor em todo o tempo. Aleluia! Mas para isso acontecer, irmão, para que a gente tenha maturidade espiritual, a gente precisa renovar a nossa mente. Ter uma mente renovada. Olha o que diz a palavra de Deus em Esdras capítulo 7, versículo 10. Esdras havia dedicado a sua vida a estudar a lei do Senhor. E a ensinar, a praticar a lei do Senhor e a ensinar todos os mandamentos ao povo de Israel. Primeiro que Esdras está dizendo é que nós temos que ter uma vida de estudo da palavra. Primeiro estuda ela, medita nela dia e de noite. Depois pratica você a palavra que você leu e depois você ensina a palavra que você leu. Primeiro você estudou, praticou, depois você vai ensinar a palavra. Então, querido irmão, nessa noite, para que você cresça, amadureça, tenha uma maturidade espiritual, você precisa ter então relacionamento, você precisa ser obediente, você precisa viver de conformidade com a palavra de Deus, você precisa aumentar a sua fé. A sua fé está baseada em quê? Em quem você acredita, em quem você crê. Então faz valer a pena o evangelho em quem você crê. Eu creio em Jesus Cristo, Filho de Deus, aquele que morreu, ressuscitou e me garantiu uma vida eterna, salvação da minha alma. Crê, se você crê, irmão, então prega essa palavra. Diga para as pessoas que eles precisam ouvir de Jesus. Porque tem tanta gente, irmãos, do passado que conheceu uma versão sua que nem existe mais. Tem gente que te conheceu uma versão sua de que não existe mais. Você era, pensa no que você era.
Aí o que você é hoje diante de Deus? Estava lá num lamaçal de pecado, perdido, caído, desanimado, desorientado, desprezado, machucado. Mas Jesus, com seu poder imenso, veio com a mão poderosa, te arrebatou, te resgatou de lá, te colocou aqui assentado numa cadeira de glória. Hoje você faz parte do reino de Cristo. E as pessoas olham e dizem, era ele? Era. Não é mais, agora ele é nova criatura em Cristo Jesus. Então essa versão não existe mais. E é interessante que viver uma vida eterna, despedida do que somos agora, para nos tornarmos no futuro. O que nós estamos vivendo hoje, é uma vida eterna, irmãos, do que a gente vive hoje. Quem quer viver 2025 melhor? Eu quero. Então faça assim, eu vou tomar posse de todas as palavras que foram ministradas até quarta-feira. É como o pastor Marcos disse, se uma palavra de qualquer um dos pastores que passou aqui, você pegar e praticar ela, irmão, eu te garanto que você vai crescer. Você vai se desenvolver. E por isso, nós precisamos entender que o passado é um lugar de referência. Diga para o seu irmão aí, o passado é um lugar de referência. Diga para ele, não de residência. Tem gente que está preso na residência do passado ainda. Então, a minha palavra para você hoje é desapegue-se do que foi e foque no que será. Celebre quem Deus está te tornando a partir de hoje, nesse ano de 2025. Celebre. Paulo diz assim, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, eu prossigo para o alvo que é Jesus Cristo. Então esqueça, irmão. 24, eu estava pensando nisso, esperando isso, não aconteceu. Mas então agora estou desanimado, não vou nem mais na igreja. Para, irmão, eu também estava esperando em 2024 uma resposta de Deus. E minha resposta não chegou. Então eu vou deixar de ser pastor, não vou ser mais crente, vou abandonar a minha fé. E não, irmão, cresça, amadureça. Creia que se Deus não te deu, porque não era a hora certa dele te dar. Se ele não te entregou, porque não era a hora de você receber, e você não estava pronto para administrar aquilo que Deus ia entregar nas tuas mãos. Então você vai amadurecer, você vai crescer, vai se preparar, se fortalecer na fé. E na hora certa Deus diz, agora eu vou entregar para ele e para ela. Então, cresça, irmão, amadureça, espera o tempo certo de chegar, mas não fica na residência do passado, não. O passado é só referência. Residência é aqui hoje. Viver o bom hoje, o tempo de hoje. Esse tempo que nós estamos vivendo, irmão. Então, maturidade em Cristo é um conceito fundamental da fé cristã, que se refere a um desenvolvimento espiritual, emocional de um crente. É um processo contínuo de transformação interior, onde o indivíduo se torna mais semelhante a Cristo em caráter, atitudes e ações. Como têm sido as nossas ações lá fora? Porque chegar aqui dentro da igreja é coisa boa, fácil. Eu falo na igreja que muitas vezes a gente em casa, como casal, a gente tem as discussões, né? E a gente às vezes dá aquele risca-faca, né? Aquele negocinho e tal. Aí você chega para a esposa e diz assim, puxa, chegando na igreja, querida, por favor, vamos entrar de mão dada e mostrar que nós não temos problema. E aí a gente chega na igreja de mão dada, bonitinho. O pastor Cila, a pastora Meire, eles não têm problema. Mas antes de sair de casa, o fósforo estava pegando fogo. Estava aquele arranca, né? E aí chega na igreja, a gente quer dar uma de santinho nas nossas ações, nas nossas atitudes. Não, irmão, eu tenho que ser o que eu sou aqui em cima do altar, eu tenho que ser lá embaixo, eu tenho que ser na escola, eu tenho que ser no trabalho, aonde eu estiver, seja na minha casa, com os meus filhos, eu tenho que ser a referência como homem e mulher de Deus. A gente às vezes vem intrigado para a igreja assim, a gente não passa por intempéries do dia, irmão. Eu estou pedindo a Deus domínio próprio. Você tem domínio próprio? Maturidade também é ter domínio próprio. Você tem domínio próprio? Quando te fecham no trânsito, você fala, e aí, valeu, gostei que você fechou. Você fala isso? Se alguém faz alguma coisa para você que você não gostou, você fala, não, eu gostei, tudo bem, eu perdoo. É assim que a gente reage, irmão? Não.
Deus está me curando. Deus está me curando. O meu problema é o trânsito. Eu trabalhei por 25 anos na rua de motorista e isso me deixou estafado, cansado. Então, qualquer coisinha para mim, eu já, mão na buzina, e eu buzinava e já, não xingava, né, irmão? Porque eu não posso xingar. Que a tua boca não saia palavras torpes. Mas eu dizia assim, pelo amor de Deus, imprudente, não está prestando atenção. E eu com os vidros tudo fechado, né? A pessoa nem sabia o que eu estava falando. Mas um dia eu buzinei. E dizia assim, pelo amor de Deus, não está prestando atenção. E quando eu parei aí com o carro no farol, o irmão abaixou o vidro e falou assim, paz, pastor Silas. Depois daquele dia eu disse assim, Senhor, eu preciso ter domínio próprio, Pai. Porque eu não sei mais quem são as pessoas que estão dentro do carro, então eu tenho que ter domínio próprio no trânsito, domínio próprio dentro de casa com os filhos. Tem hora que os filhos deixam a gente, irmão, careca, com muita vontade de pegar uma cinta e descer neles, mas o Espírito Santo fala domínio próprio, não ireis, não pequeis. Né? Trate bem os seus filhos, ó filho, é assim, senta. Tem hora que dá vontade, irmão, o domínio próprio foge de nós, aquela vontade de fazer, mas diga, Espírito Santo, eu preciso de domínio. Aí ele vai te dar domínio, você, graças a Deus, Pai, não fiz aquilo que eu tinha que fazer. A gente tem que ter domínio próprio. Só um testemunho aqui. Uma quarta-feira, finalzinho do ano, tem as comemorações, não sei se vocês aqui têm os grupos que faz os amigos secretos, amigo chocolate, e minha filha, a Gabriele, juntamente com o Lucas Favoreto, que é o meu genro, eles cuidam dos adolescentes, eles têm na igreja 22 adolescentes, que eles cuidam de quarta-feira no culto lá, enquanto o nosso culto está rolando aqui, os adolescentes estão num outro culto lá, juntamente com eles, e nesse dia eles marcaram um evento na casa da pastora Marília, na avó dele, e eu estava na igreja, e então a gente que é pastor, você repara tudo dentro da igreja. Talvez você ache que o pastor Marcos não está vendo, ele vê tudo, irmão, a gente vê tudo. E aí eu olhei e eu vi que a luz, essas luzes aqui não estavam acesas. Aí eu levantei, irmão, e eu já fui irado. Levantei, fui lá no fundo, falei para a menina que estava lá, Gabi, por que essas luzes estão apagadas? É porque o operador de luz não veio. Não? E onde ele está? Estão numa comemoração por aí. Comemoração? Aí eu cheguei para o rapaz que estava mexendo na mesa, falei assim, a live, está passando a live no YouTube? Não, o operador da live também não veio. Onde ele está? Está numa comemoração aí. Comemoração, na hora, irmão. Peguei o celular, fui lá fora. Liguei para a Gabriele. Filha, está acontecendo? Não tem operador de luz, não tem operador da internet. A menina que está mexendo na letra, no mídia também, não é do mídia. O que está acontecendo? Mas pai, eu deixei. Não tem pai. Aqui eu sou teu pastor. E eu não quero que isso aconteça mais. Irmão, eu descarreguei um turbilhão, perdi o domínio próprio. Fui para dentro da igreja, preguei. Deus abençoou a mensagem, porque não tinha nada a ver a mensagem com o que eu fiz, mas o meu domínio próprio. Irmãos, a consequência depois, quando você não tem domínio próprio, as consequências são doloridas. Passou uma semana, a minha filha não falava comigo, e eu mandava mensagem, ela não respondia. E eu dizia assim, a Mary dizia assim, ela ligava para a mãe, mas não falava comigo. Eu falei, puxa, só porque eu chamei a atenção, Mary? Mas você chamou a atenção? Que jeito você chamou a atenção? Só ela lembra de como eu falei, no tom que eu falei. Dependendo do jeito que você fala, irmão, nesse domínio você perde uma pessoa. E aí foi difícil, porque o aniversário da igreja era dia 30 de novembro e dia 1º de dezembro foi os 6 anos de igreja Cristã Vida Nova. E naquela noite ela ia bater foto. E quando ela chegou na sala, entrou na minha sala, pegou a câmera e ajeitou, ela ia assim, ela falou assim, filha, preciso conversar com você. Pai, eu não posso, não tenho tempo agora, eu vou ter que bater foto. Eu falei, então você pega essa máquina, bota para outro bater foto que eu preciso conversar com você e com o Lucas. Entramos dentro da sala, e eu cheguei e disse para ela, filha, me perdoa, que o pai perdeu o controle. O pai errou, o pai pecou, o pai falhou. Eu não devia ter falado aquilo. Lucas, eu feri a tua mulher, eu machuquei o coração dela. Então você me perdoa. Filha, você me perdoa, irmão. Demorou para ela levantar para perdoar. Ela ficou sentada, começou a chorar, mas depois ela levantou e falou, pai, você está perdoado.
Mas tipo assim, mas não faça mais isso. E depois daquele momento que nós entramos para dentro da igreja, depois daquele dia já tudo voltou ao normal. Mas o que eu digo para você é que eu tenho que ter, você tem que ter domínio próprio até nessas atitudes a gente tem que ter, irmão. Porque a gente é falho e Deus nos chamou para uma vida de constante evolução, não de retrocesso. Deus nos chamou para crescimento, não para voltarmos atrás. Ele nos chamou para crescer, para progredir, para prosperar. Porém, assim como na nossa vida secular, nós podemos ter vários níveis na nossa vida espiritual. Mudar de nível não é algo automático. Você tem que vir para o manual. Tem hora, irmão, que na igreja a gente está no automático. Já é aquela rotina, né? Eu sei que amanhã eu tenho oração de manhã, porque pós-Santa Ceia, domingo é ceia. Aí eu vou na oração amanhã, domingo de manhã é ceia, domingo à noite é ceia. Eu sei que terça-feira tem manhã de oração, na quarta-feira tem quarta com Deus, ano da maturidade em Cristo. A gente se leva no automático. Tudo é normal, tudo a mesma coisa. Não, irmão, sai do automático, venha para o manual. É no manual que Jesus Cristo fala conosco, é no manual que o Espírito Santo se manifesta dentro de nós. Então você precisa neste ano sair do automático, venha para o manual, venha para a igreja. Eu falo para os irmãos, sai negócio do YouTube, irmão. Para de ficar assistindo, pastor, eu vou assistir a live hoje. Para, vem para a igreja é lugar de comunhão. Maturidade também é comunhão com os irmãos. Olha o que o salmista Davi diz no Salmo 133. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em briga, discussão e tudo mais que é de ruim, assim que ele diz? O salmista diz assim, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em... Tem que ter união, irmão, tem que ter comunhão. Então sai negócio da live não enche barriga de ninguém. Igual a menina falou um dia, mãe, eu vou ficar aqui assistindo o culto, vou pela live. Ela falou, tudo bem, filha. E quando você tiver fome também, liga no iFood, na live do iFood, manda vir te sustentar, vê se vai trazer comida para você. Precisamos estar aqui, irmão, para ouvir a voz de Deus através do teu pastor, através da igreja, do que o Espírito Santo está falando conosco. Então Deus nos chamou para prosperar. Olha, Paulo dizendo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 1, irmãos, não pude falar a vocês como espirituais, mas como carnais, como crianças em Cristo. Dei a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Paulo estava dizendo para a igreja de Corinto, e ele sabia que essa igreja tinha um comportamento carnal. Paulo sabia a fala das pessoas, como eles eram dentro da igreja. E Paulo disse, eu não posso ficar falando uma palavra pesada, porque machuca vocês ainda estão no leitinho. E eu falo assim, irmão, eu tenho uma neta que nasceu, a nossa neta, agora dia 14, vai fazer um mês que nasceu a nossa netinha, Alice, filha do Lucas Souza. E eu fiquei pensando, quando Paulo diz que eles eram meninos, eu fico pensando, uma criança de 30 dias, você dá um prato de feijoada para ela? Não. Mas também um menino de 20 anos, você dá uma mamadeira para ele? Não. Tudo tem o seu crescimento. É bebê, passa a gatinhar, depois já não é mais o tetê, já é uma papinha, amassadinho, depois ele vai comendo, e quando ele vai crescendo, ele vai comendo a comida mais sólida. Como nós cristãos, irmão, para crescer na graça e no conhecimento, eu tenho que crescer também, me amadurecer na palavra. Às vezes o pastor, não sei, vou dizer aqui, mas pode ser que o pastor Marcos, talvez um dia no culto, traz uma palavra pesada, fala assim, nossa, para mim não serviu essa palavra, eu vou mudar de igreja. Muda não, irmão, porque as outras igrejas também vão te trazer uma palavra pesada. Se você ainda é menino, você não vai se confrontar com essa palavra. Não vai servir para você, mas quando a palavra vem, porque nós somos maduros em Cristo. Eu vou dizer aqui, quem tem menos de 1 ano de convertido aqui? Levanta a mão. Menos de 1 ano. Vocês ainda são bebê ainda. Mas quem tem mais que 1 ano? Levanta a mão. Vocês já são maduros, irmãos. Vocês têm que ensinar os bebês na fé. Esses que estão começando a crescer. Porque às vezes traz uma palavra pesada, a pessoa diz, não vou mais na igreja porque essa palavra é muito pesada. É um menino na fé ainda, não está maduro no evangelho.
Precisamos estar maduros no Evangelho para ouvir uma boa palavra. Paulo está dizendo, eu não pude falar para vocês como espirituais, porque vocês são crianças ainda. Vocês não aprenderam da palavra. Então entenda, irmão, porém que a maturidade espiritual não é algo que alcança pelo conhecimento teórico. Ela é fruto de um coração cheio da fome e sede de Deus. Diga para o seu irmão, você tem que ter sede de Deus. E de que modo eu posso alcançar a maturidade, esse crescimento, irmão? Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da nossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós temos que mudar o quê? A nossa mente. Ser diferente do mundo. Ser diferente do povão lá fora. Eu não posso, como repito mais uma vez, eu não posso ser aqui em cima uma coisa e lá fora eu ser outra coisa. Me amoldar ao mundo. Hoje há um problema muito grande, é a igreja que deveria levar a palavra ao mundo, mas hoje o mundo está entrando dentro da igreja. E isso é um perigo, irmão. E quando nós somos maduros, nós sabemos discernir essas coisas. Então não se amolde ao padrão deste mundo, não viva mais o mundo. Pode fazer isso. Eu acho uma palavra muito pesada a pessoa dizer, tem nada a ver, pastor. Chamei a atenção esses dias de um músico na igreja. Sabe o que ele falou para mim? Tem nada a ver, pastor. Eu não vou mudar minha vida pelos conceitos da sua igreja, das doutrinas da sua igreja, pastor. Então não é maduro ainda. Não está pronto para ir no evangelho. A pessoa quer que a palavra se encaixe nela. E não ela se encaixar na palavra. Então eu tenho que mudar os meus conceitos. Eu tenho que fazer um contorno, voltar. Lembra o GPS quando você coloca para ir em algum lugar? Quando eu vou para algum lugar na cidade, eu não preciso de GPS. Hoje eu conheço um pouco bem a cidade de Piracicaba, mas às vezes a Meire está indo para o médico, ela fala, bem, eu preciso ir em tal rua, eu estou indo no médico e tal. Eu falei, então você pega essa rua, essa, aquela. E quando eu estou no carro, eu boto no GPS alguma coisa para São Paulo, que a gente vai sempre lá na casa do nosso filho, o GPS fala, vira à esquerda, vira por aqui, eu vou reto, que eu sei o caminho um pouco. Aí o que o GPS fala? Recalculando. Às vezes o Espírito Santo está dizendo para mim e para você, faz um recálculo na sua vida diária, deixa de prosseguir por esse caminho, porque a palavra de Deus diz, há caminhos que ao homem parece perfeito, mas o fim deles é caminho de morte. Se o Espírito Santo está dizendo, faça um contorno, volta, recalcule, entra na rota original. Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser através de Jesus Cristo. Ele é a solução para o teu problema. Ele é a saída para a tua vida. Glória a Deus. Agora, estou encerrando a minha fala. Como eu trabalhar para me tornar maduro espiritualmente? Ler a Bíblia diariamente ou regularmente. Ler a Bíblia. Ah, pastor, eu não consigo ler a Bíblia. Quando eu estou lendo a Bíblia, me dá sono. Engraçado, né? A gente passa horas em frente a um filme da Netflix. E geralmente os filmes da Netflix têm de 1h30 a 2 horas de filme. Você fica lá assistindo um filme até, por exemplo, aos que gostam de série. Então tem um episódio, 2 e tal, a pessoa, ele termina o episódio, fica 6, 7 horas em frente assistindo. Eu não vou dormir, eu quero ver até o final. Ele não vai ao banheiro, não tem sono, não tem canseira, mas quando vai ler a Bíblia, que sono. A gente vai para as coisas mundanas, irmãos, a gente acha, parece que é mais prazeroso, né? Mas quando você vai ler a Bíblia,
se torna um peso, um cansaço, mas o que para mim crescer, amadurecer, ter uma vida diária com Deus, uma vida plena com Deus, eu preciso ler a Bíblia. Diga para o seu irmão aí, leia a Bíblia. Porque é impossível, irmão, alguém amadurecer espiritualmente sem ler a Bíblia. E é a palavra de Deus, e ela é uma das formas do Pai comunicar com a gente. Hoje eu moro aqui na Paulista, naquele prédio Estação Paulista ali, nós moramos no 15º andar, o último andar. E a nossa casa do apartamento dá para ver o terminal de São Jorge aqui. E de manhã a gente levanta, eu e a pastora Meire, a gente faz o nosso devocional todo dia juntos. Tem uma mesinha, a gente senta na área gourmet lá e a gente fica vendo a cidade lá de cima, a gente lê o texto, a gente ora e depois de vez em quando a gente consegue cantar, né, Meire? Porque hoje faz tempo que eu não canto mais, mas eu gostava de cantar e de vez em quando a gente canta uma canção. Então a gente lê aquele momento, é uma forma da gente se comunicar com Deus, irmão. Às vezes é por meio dela que nós sabemos a vontade do Senhor. É por meio dela que nós recebemos seus conselhos, seremos animados, nós recebemos todo o alimento que precisamos para ter uma vida cristã coerente. Nós seremos bem-sucedidos nas demais áreas da nossa vida, também lendo a palavra. Então, começa a ler a palavra esse ano, coloca um propósito no teu coração, para você crescer, amadurecer, porque ela é uma autoridade máxima, é o fundamento da nossa fé. Por isso, estudar a Bíblia deve ser um hábito regular na vida de todo cristão. Contudo, irmão, o estudo apenas da letra. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Só ler por ler é ler histórias. Mas sabe o que você vai fazer? Quando você começar a ler, você vai dizer, Espírito Santo, eu preciso que o Senhor me revele o recheio desta palavra. O segredo desta palavra. Quando você faz um bolo recheado, você só faz o bolo normal? Você tem que ter um recheio, ou recheio por dentro, ou um recheio por cima, né? Dependendo do sabor que você gosta. Para o bolo ficar bom, você tem um recheio, não tem? A palavra de Deus é a mesma coisa. Ela é a palavra escrita, mas nela existe um recheio do Espírito Santo que comunica com você, que fala com você, que te orienta até você não emprestar dinheiro. Ô, pastor, verdade? Vai ler lá, Provérbios fala. É melhor não emprestar, irmão. Tem hora que é melhor você falar assim, dá logo de uma vez. Tem hora que a gente precisa prestar bem atenção. A Bíblia está repleta de instruções desde do nosso físico ao nosso espiritual. Em todas as áreas da Bíblia que você lê, você vai encontrar referência para você ser uma pessoa bem sucedida e abençoada. Está na palavra, irmão. Mas a gente tem que ler a palavra. Então diga para o seu irmão mais uma vez, leia a Bíblia. E uma outra coisa aí eu encerro aqui dizendo, para eu crescer espiritualmente eu preciso ser uma pessoa de oração. E é interessante, mais uma vez eu digo do filme, né? Nós assistimos esses dias, eu e minha esposa, aquele Quarto de Guerra. Quem já assistiu aquele filme Quarto de Guerra? Olha, acho que toda a igreja, é lindo o filme, não é? Demora para terminar. Aí a gente fica lá, horas vendo um filme. E na hora de dormir, que você vai deitar, Senhor Deus, muito obrigado, Pai querido, pelo dia de hoje, pela vida, pela saúde, pelo livramento, pela proteção, me dá um sono de paz, obrigado, amém. Estou errado? Aquela oração muxuruca, que não passou nem do teu teto, mas para eu ficar em frente todo esse tempo vendo um filme, eu me alegrei, eu dei risada, o que você aprendeu no filme? Eu aprendi isso, mas e na hora da oração? Que é uma arma que eu tenho, no nosso canal de relacionamento direto com Deus, ela é fundamental para que eu possa desejar ouvir a voz do Senhor e entender a vontade dEle para mim. Precisamos orar, irmãos, nós precisamos ter o nosso hábito de oração. Pastor, eu não consigo orar. Oração também é outra coisa e eu aprendi uma coisa, que esse dia veio um pastor lá de Jaraguá do Sul pregar na nossa igreja no aniversário, e ele disse assim, tem hora, irmão, que termina as palavras na oração, não termina? Então você começa orando, abençoa meu filho, abençoa minha filha, abençoa meu trabalho, abençoa, aí você ora, aí acabou as palavras. Não tem mais. Sabe o que eu aprendi com ele esses dias? E faz muito tempo que a gente é cristão, irmão. Depois que acabou todas as palavras, fique de joelho ainda. Comunhão com Ele.
Fique ali junto com Ele, percebendo o que Ele tem para mim, para você. Fique atento, fique ali parado, alguns minutos ainda, fica ali, mesmo que você não tenha mais palavras, você fica: Senhor, estou aqui ainda. Senhor, sabe o que eu estou precisando, Pai, cuida da minha casa. Oh Senhor, estou aqui ainda, Pai. Sabe aquele momento a mais que você fica com Ele? Não é gostoso quando você fica com alguém que você ama, que você gosta? Esses dias nós fomos ver a netinha. Ontem eu fui ver a netinha porque ela não tomou nenhuma vacina ainda. Mas a gente fica com aquela criança no colo pequenininha. E eu estou no propósito da palavra. E vereis os filhos dos filhos. Eu estava vendo a minha netinha, que é filha do meu filho. E eu fiquei ali, eu não queria ir embora. Mas eu tinha uma reunião na igreja. Eu disse: Meire, a gente tem que ir embora. Quando você fica, não é prazeroso você estar com alguém, fazer igual eu segurei? Na oração tem que ter prazer, irmão. Se você não consegue, começa com 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos. Quando você perceber, você está orando 1h30. Não acredito que eu orei tudo isso. Aí você vai para 2 horas, de repente vai ser um hábito na sua vida. Diga para o seu irmão: a oração tem que ser um hábito na tua vida. Então, viva de acordo com a palavra de Deus. Ano de crescimento. Crescimento, eu posso dizer para você, crescimento físico, na área secular, mas Deus fará você crescer na tua vida espiritual. Você vai se tornar maduro em Cristo. E não vai ser qualquer coisa que vai desviar a tua fé de Deus, não, irmão. Vai vir as lutas, as provas, mas você vai estar maduro. Não, essa eu vou vencer. E aí você passa. E o deserto, irmão, não é para matar ninguém não, viu? Deserto é para nos ensinar, para nos mostrar o quão forte nós somos diante do Senhor. Então se prepare, que este ano, vocês estão no 7º culto hoje, né, pastor Marcos? 7º, já representando o 7º mês. Só que eu vou dizer uma coisa para você: tome a primeira palavra que foi pregada aqui. Você lembra a primeira palavra que foi pregada aqui? Lembra da segunda? Lembra da terceira? Lembra da quarta, da quinta, da sexta? E da 7ª que você está ouvindo hoje? Amanhã vai ter a 8ª, 9ª, até os 12 dias. Pega cada palavra dessa para cada dia da sua vida, até 2025, até dezembro. Põe em prática todas essas palavras que você ouviu. E se você não conseguiu guardar todas, pelo menos uma, pratique ela todo dia. Que você vai ver, irmão. E eu garanto para você, você vai poder dizer para o pastor Marcos: liga para o pastor Silas, que ele falou aquela palavra e eu cumpri, fiz aquilo e Deus me abençoou no final até dezembro. Eu te garanto que Deus será o teu escudo forte, o socorro bem presente na tua angústia, e você será mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Aplauda o Senhor Jesus. Muito obrigado, pastor Marcos. Que você guarde essa palavra. Maturidade é relacionamento, é a leitura da palavra e é oração. Quer crescer? Firme na rocha. Bota a tua confiança naquele que tem todo o poder nos céus e na terra. E que Deus abençoe vocês, no nome de Jesus. Glória a Deus. Se coloquem em pé, irmãos. Graças a Deus. Quer dizer, pastor, podemos orar pelo senhor? É? Aleluia. Quer dizer que lá tem gente que fica chateadinho também, é? E eu pensei que fosse só aqui. Mas então agora, aqui tem uma meia dúzia que você fala, eles ficam sem falar com você 2 semanas. Depois vem, pede perdão, aí fica mais 2 semanas sem falar. Eu achava que fosse só aqui, mas lá também tem. Então estamos tranquilos. Está aqui também. Me ajude, estende sua mão, por favor. Senhor Deus, obrigado pela vida do pastor Silas. Obrigado por essa palavra tão especial, tão carregada de unção. Obrigado, Deus. Continua abençoando, manifestando o teu poder, o teu favor sobre a vida do teu servo, nosso irmão, nosso amigo. Abençoa a pastora Meire, abençoa a família deles. Abençoa, Deus, em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Amém, Jesus.